o Lula tem cobertura política para, logo que chegue ao poder, revogar, pelo menos em parte, os decretos armamentistas de Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, o Lula vai, e isso é certo, abrir os escaninhos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. As coisas ali dentro vão aparecer, além do mais, porque não chega ao final do ano sem uma medida mais intensa do Alexandre de Moraes sobre esse episódio das estradas. Ele ontem assinou um despacho dando à Polícia Federal 48 horas para apresentar a listagem das multas especificadas aplicadas pela Polícia Federal nesse episódio dos bloqueios. E mais interessante ainda, isto é feito dentro da EDPF 519, que trata do bloqueio anterior dos caminhoneiros. E há ali, já desde o início, uma ligação de uma série de empresas de transporte com esses veículos que estavam paralisados. Então, agora vai ser feito um cruzamento. Acho que o Alexandre de Moraes vai encaminhar a Procuradoria-Geral da República, onde há um movimento muito forte para que o Aras não se omita. E o Aras sabe que o império bolsonariano está acabando, está no seu ocaso. É possível que, sem grande ênfase, dê encaminhamento. Então, o governo Lula terá de oferecer, porque esse é o seu dever, espaços abertos à justiça para que se investigue dentro da Polícia Rodoviária Federal e dentro da Polícia Federal os envolvimentos nesses episódios. Terceiro lugar, fora do governo, vão pipocar por toda parte ações judiciais envolvendo toda sorte de abusos, violências e arbitrariedades praticadas por Bolsonaro ao longo do seu governo, já sem o foro privilegiado. É bom que a gente se recorde que, quando terminou o foro privilegiado, começaram a pipocar também contra o Temer. E olha que o Temer é uma figura, com todas as restrições que se possa ter, que não chega nem perto do coeficiente de barbaridade de Jair Bolsonaro. Então, isso acabou culminando numa série de ações, inclusive na prisão de Michel Temer, por ordem do juiz Marcelo Bretas, que esse aí também a gente tem que separar, porque é como se dizia antigamente, um espiroqueta que faz tudo por publicidade. Mas então a situação do Bolsonaro é delicada, e este ensaio do Bolsonaro bonzinho, que nós estamos vendo nos últimos dias, eu tomo um café aqui, tá ok? Isso aí é paura. Paura. É coisa de quem tem aquilo que o mosquito do Brizola tinha. Porque quem tem medo. Tá, eu ia perguntar justamente sobre isso, porque você está dizendo aqui, né? Jair, no seu blog, né? Jair não está bonzinho, está com medo. É estranho, porque assim, o que aconteceu com as redes bolsonaristas depois de domingo, da derrota, elas se emudeceram. Os bloqueios nas pistas, né? Que agora estão, acho que estão diminuindo muito, já devem estar não totalmente acabados, mas também provocou uma confusão nas redes digitais, que é o grande artifício, né, a grande ferramenta do bolsonarismo, e o próprio Bolsonaro ficou calado. Ele ficou 44 horas calado, fez aquele pronunciamento ridículo, demais, e voltou a ficar calado. Então, qual que é o efeito prático? Você acha que daqui a pouco ele vai voltar a falar atrocidades? Você acha que ainda cabe isso? Porque acabou a motociata, não tem mais motociata, não tem mais acusar a urna eletrônica. O que você acha que está por vir aí do medo dessa pauta? Eu acho que, sobretudo, não teve o Exército. O que faltou ao Bolsonaro foi o Exército. É evidente que essa paralisação das rodovias era um estratagema para legitimá-lo na edição de uma operação de garantia da lei e da ordem que colocasse, ainda que oficialmente, para reprimir os protestos bolsonaristas, se colocasse a tropa do Exército na rua, os tanques. Porque tanque, depois que sai do quartel, é difícil, não tem marcha ré no tanque. Eu nunca vi o tanque andando de ré, ele tem que fazer a curva, é mais difícil. Aquelas lagartas não deixam ele virar com facilidade, não. O objetivo era fazer sair dos quartéis. E não funcionou. Não funcionou. As informações que se tem é que no oficialato da ativa, no alto oficialato da ativa, foi ruim e ficou pior ainda quando essas manifestações se deslocaram para a porta dos quartéis. E quando aconteceram cenas que constrangeram os oficiais do Exército, como aquela cena da saudação nazista em frente ao 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada em São Miguel do Oeste. Vamos lembrar que o Exército Brasileiro
tem uma mítica da sua participação na Segunda Guerra Mundial, na Força Expedicionária Brasileira, nos pracinhas. Quando deram o golpe militar em 64, o oficial que eles escolheram para encabeçar esse golpe, não só era o chefe hierárquico, como chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, como também era um veterano da Itália, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, depois, dizem, silenciado naquele acidente de avião, logo depois que deixou o poder. Então, eles mexeram assim, com muita coisa, e não tinham gás para isso. Porque o que eles queriam fazer com o Exército era colocar o Exército no lugar da Polícia Rodoviária Federal, assistindo o bloqueio, confraternizando com os bloqueadores, quem sabe até batendo continência, como aqueles 4 soldados da Polícia Militar que nós vimos aí em São Paulo. Então esse tipo de coisa fracassou. O bolsonarismo é tão tosco, entendeu? Que ele, a quartelada dele é uma quartelada de escaniavabes. É um pastiche de um golpe militar. Então, isso falhou. E quando você está desarmado, quando você não tem mais instrumentos, você vai ter que ficar na tentativa de dizer, não é nada disso, eu estou aqui para colaborar, vamos ajudar, vamos nos entender. É o que restou ao Bolsonaro. Mas isso não dura. Porque o diabo está carcomendo ele por dentro. É absolutamente impossível que Jair Bolsonaro resista 1 mês e 3 semanas, que é o que falta para o final do seu mandato, sem aprontar alguma coisa de absolutamente terrível ou de totalmente ridícula para fechar o seu governo. Com chave de ouro. Não ia dizer ouro, mas realmente é melhor você falar ouro, porque é mais higiênico.